Foi tão bom, foi especial. Você chegou, minha vida mudou. Nunca pensei amar tanto assim. Filha querida, presente de Deus para mim. Que grande alegria dentro de nós, juntos cantarmos em uma só voz. Agradecer a Deus, o grande escritor. Papai e filha, linda história de amor. Mas eu sei que um dia eu vou crescer do teu colo, do teu carinho. Nunca vou me esquecer. Tanto amor vai me acompanhar. Papai querido, sempre vou te amar. Que grande alegria dentro de nós, juntos cantarmos em uma só voz. Agradecer a Deus, o grande escritor. Papai e filha, linda história de amor. Papai e filha, linda história de amor. Papai e filha, linda história de amor. Esse foi o ensaio, agora nós vamos cantar de novo, tá certo? Vamos lá. Foi tão bom, foi especial. Você chegou, minha vida mudou. Nunca pensei amar tanto assim. Filha querida, presente de Deus para mim. Que grande alegria dentro de nós, juntos cantarmos em uma só voz. Agradecer a Deus, o grande escritor. Papai e filha, da história de amor. Eu sei que um dia eu vou crescer do teu colo, do teu carinho. Nunca vou me esquecer. Tanto amor vai me acompanhar. Papai querido, sempre vou te amar. Que grande alegria dentro de nós, juntos cantarmos em uma só voz. Agradecer a Deus, grande escritor. Papai e filha, da história de amor. Papai e filha, da história de amor. Papai e filha, da história de amor. Vou deixar aqui que depois a gente precisa higienizar isso aqui, tá bom? Amém, Jesus. Eu gostaria que você se colocasse em pé por mais um momento e abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 27. A versão que eu vou usar aqui é a Almeida Revista e Atualizada, tá bom, gente? Almeida Revista e Atualizada. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga, espera aí. Ah, todo mundo achou, que beleza, que maravilha. Vamos lá, olha o que a Bíblia diz aqui. Jesus dizendo essas palavras no final do Sermão da Montanha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os irmãos podem se sentar, enquanto você se assenta, depois que você se sentar, aplauda ao Senhor Jesus nesta noite. Meus irmãos, a parte da Bíblia, uma das partes da Bíblia que mais me impacta é justamente esse texto que começa ali em Mateus no capítulo 5 e vai ali até o final do capítulo 7. Conhecido como Sermão da Montanha, porque Jesus, provavelmente ele pregou no alto de uma colina. E é interessante que Jesus ele traz uma nova interpretação da lei. Jesus ele não anula a lei, mas ele traz uma nova interpretação, e ele traz à tona a expectativa que Deus tem a respeito dos seus filhos, a expectativa que Deus tem a respeito do seu povo. O que nós observamos quando Jesus ele prega o Sermão da Montanha, o que fica claro é que Deus ele não espera simplesmente o cumprimento de leis, uma religiosidade, um legalismo, mas Deus espera um padrão mais elevado. Isso diz respeito a não simplesmente fazer algo porque é sua obrigação, mas diz respeito a fazer algo porque o seu coração foi transformado. Fazer algo porque dentro de você há um desejo por viver este padrão mais elevado. E é curioso que Jesus ele termina essa série de pregações com esse texto aqui, dizendo o seguinte: olha, aquele que ouve essas minhas palavras. E aí ele faz uma analogia entre dois tipos de pessoas, poderíamos dizer dois tipos de cristãos, dois tipos de homens, dois tipos que até mesmo frequentam as igrejas, porque percebam que ambos ouviram as suas palavras. Ambos tiveram o conhecimento da palavra de Jesus. O que a gente observa é que ambos tinham as mesmas possibilidades. Ambos edificaram as suas casas. Agora, o que é curioso é que quando caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e atacaram com ímpeto aquelas casas, uma casa não caiu porque estava fundamentada sobre a rocha. Por outro lado, a outra casa caiu e foi grande a sua queda, porque estava fundamentada sobre a areia. O texto deixa bem claro que o cristianismo sem prática é fundamentar a casa sobre a areia. Jesus, as palavras de Jesus no Sermão da Montanha desafiam o nosso cristianismo hoje. E a pergunta que vem à tona, que o Espírito Santo traz aos nossos corações, para cada um de nós: em qual fundamento estamos edificando as nossas casas? Em qual fundamento estamos edificando as nossas casas? E hoje, como se comemorou o Dia dos Pais, nessa noite especial, depois vamos orar pelos pais, eu queria trazer, Deus colocou no meu coração uma palavra sobre o fundamento na educação dos filhos. Porque você, pai que está aqui na igreja, você, pai que está nos acompanhando da sua casa, assim como eu, você tem o desejo de fazer o melhor pelo seu filho. Nós sonhamos com o progresso, o sucesso, o êxito. Quando eu escrevi essa canção, eu confesso, essa que nós cantamos agora, que eu chorei muito. Porque a verdade é que eu não imaginava o que era sentir um amor tão grande por uma outra pessoa. E quando você tem um filho, você descobre um novo tipo de amor, é algo ali que é inexplicável.
É algo que mexe com a gente e nos faz compreender um pouco mais como que é o amor de Deus. Então é algo que vem à tona, que vem aos nossos corações, essa grande preocupação sobre a fundamentação na educação dos filhos. E o que é uma realidade? Se você tem acompanhado os jornais, se você tem lido as revistas, se você tem visto a mudança das leis, se você tem acompanhado o que está acontecendo no mundo nos dias atuais, você vai constatar uma coisa que está muito evidente: as trevas estão trabalhando contra a família. As trevas estão trabalhando contra a igreja. Há uma luta sendo travada. Mas como o pastor Janderson acabou de cantar, por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. As trevas estão trabalhando sim, e à luz das Escrituras, nos últimos tempos, nós entendemos que isso vai se intensificar. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma realidade, porque se nos últimos tempos as trevas vão trabalhar mais, as Escrituras nos dão a entender que nos últimos tempos Deus vai operar mais no meio da sua igreja. O mundo pode estar vivendo momentos de trevas, mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro nessa noite. No Evangelho de Mateus também, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, no versículo 14. Veja o que a Bíblia diz para cada um de nós. O que Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmão, acabou o culto, você chega na sua casa, as luzes estão apagadas, o que você faz? Você aperta o interruptor. Apertou o interruptor, o que acontece? A escuridão vai embora. Não é isso? Você aperta o interruptor, a luz acende, acabou as trevas. Aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada, irmão. E a Bíblia está dizendo: vós sois a luz do mundo. Ainda que as trevas estejam trabalhando, eu quero dizer, este é o momento da igreja se posicionar como luz do mundo. Este é o seu momento de se posicionar. Você tem a responsabilidade, você tem a missão de trazer luz, de trazer esperança, de fazer a diferença neste momento de trevas. Nós somos o instrumento que Deus vai usar. Vós sois a luz do mundo. Esta é a hora da igreja. Esta é a sua hora, meu irmão. E quando nós falamos sobre filhos, uma coisa que é duro nós admitimos, mas é uma realidade. Você, pai, que está pensando nisso nessa noite, mãe, os filhos, um dia, eles vão sair de casa. A gente não quer pensar nisso, a gente não quer admitir, mas é uma realidade. Os filhos um dia vão sair de casa. Quando é pequenininha, minha filha tem 7 anos, é bom, ela está dentro ali da segurança, ela está dentro do controle, mas daqui a pouco ela vai começar a sair para estudar, daqui a pouco ela vai começar a namorar, um dia ela vai trabalhar, ela vai se casar, ela vai constituir a sua família. Um dia os filhos vão sair de casa. Um dia eles vão construir as suas próprias vidas. Mas eu queria chamar a sua atenção, eu queria trazer para a nossa reflexão nessa noite, o que vai ser determinante para que eles possam ser bem-sucedidos, é o fundamento sobre o qual eles foram edificados.
O que vai fazer a diferença, o que vai ser determinante para que eles possam ser bem-sucedidos, é o fundamento sobre o qual eles foram edificados. Um tempo atrás eu tive a oportunidade de assistir uma palestra da Cris Poli. Ela apresentou um programa no SBT por 8 anos, que é o programa da Super Nani. Quantos lembram da Super Nani aqui? Você lembra, né? Pegou bastante dica com ela? E eu achei muito interessante que no momento da palestra em que ela estava falando sobre como ela iniciou esse trabalho na educação de crianças, orientação de pais, ela conta que quando ela trabalhava como professora, um dia, no início do ano, ela chegou para a sala e falou: olha aqui, eu quero que todos vocês arrumem as suas mesas. Quero todas as mesas arrumadas. Arrumem aí suas carteiras. E o que é interessante é que, para surpresa dela, quando ela olhou, esperando aquela arrumação nas mesas, cada mesa estava de um jeito diferente. Algumas mesas parece que ficaram até mais bagunçadas do que estavam antes dela dar a orientação para os alunos. E o que ela conta que ela aprendeu com isso? Cada criança trouxe da sua casa uma ideia do que é uma mesa organizada. Para uma criança organizada era o caderno aqui, o estojo ali, a régua aqui. Para outra já era totalmente diferente. O que ela aprendeu com isso? A criança, ela não sabe o que ela deve fazer enquanto ela não tiver um padrão. Para que ela conseguisse que as crianças tivessem suas mesas arrumadas, ela teve que mostrar: olha, a mesa arrumada é desse jeito, o caderno nessa posição, o estojo nessa posição, o lápis nessa posição. E aí sim, as crianças tinham uma referência, elas tinham um padrão para arrumar as suas mesas. O mesmo acontece nos diversos aspectos da vida da criança. Ela vai buscar referências, ela vai buscar padrões. E se nós, como pais, não ensinarmos esses padrões, não mostrarmos essas referências, outras pessoas, outros veículos, outros meios vão educá-las. E é por isso que a palavra de Deus, ela traz uma série de despertamentos a esse respeito. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, e eu queria meditar com os irmãos, que é uma grande realidade: nossos filhos vão enfrentar o assédio do pecado. Assim como eu enfrento, assim como você enfrenta, seus filhos vão enfrentar o assédio do pecado. E o que me vem à mente, quando eu penso nessa questão de jovens enfrentando o assédio do pecado, é a história que está no livro de Daniel, falando de Daniel, falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. É admirável que aqueles jovens, eles foram ali deportados para a Babilônia, a capital do mundo. Você sabe, meus irmãos, como são as capitais, as grandes cidades, os grandes centros. O pecado está em todas as esquinas. Eles estavam no palácio, agora eles poderiam experimentar o manjar do rei. Era aquela euforia que contagiaria qualquer adolescente, qualquer jovem. Mas quando nós lemos no livro de Daniel, nós observamos que eles assentaram nos seus corações não se contaminar. Eles decidiram não provar do manjar do rei. Eles decidiram não abandonar os princípios, os fundamentos que eles haviam aprendido lá em Israel. E a pergunta que a gente faz: como pode isso? Como que esses jovens, como que esses garotos tiveram essa ousadia de se posicionar? Nós vemos na história, eles preferiram ser lançados numa fornalha de fogo ardente, a se prostrar diante de uma imagem. Daniel preferiu ser lançado numa cova de leões, a romper a sua
comunhão com Deus, o seu compromisso com Deus. E aí a gente pergunta, como isso? Qual a explicação? A explicação é simples, meus irmãos. Os pais souberam edificá-los no melhor de todos os fundamentos, o fundamento da palavra de Deus. E é interessante na vida deles como a palavra se cumpre, porque eles foram lançados ali na fornalha de fogo ardente. Olha a palavra de Deus se cumprindo. O quarto homem da fornalha surge. E todos tiveram que reconhecer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro. Daniel, ele é lançado na cova dos leões. E nós vemos pela primeira vez na história da humanidade, leões famintos, fazendo jejum durante uma noite inteira. Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E mais uma vez, todos tiveram que reconhecer que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Por que isso, meus irmãos? Porque os pais souberam edificá-los no melhor de todos os fundamentos, o fundamento da palavra de Deus. Eu vivi uma experiência interessante, queria contar para os irmãos que há alguns anos, eu tenho o hábito de assistir junto com a minha filha as programações que ela assiste, eu sempre acompanho o que ela está vendo no YouTube, no Netflix, na Discovery Kids, enfim, nos canais. E ela vinha assistindo um desenho, e um dia assistindo aquele desenho, eu percebi que, apesar de ser um desenho indicado para crianças, não era um desenho indicado para cristãos. Porque aquele desenho trazia uma mensagem que não era boa para quem pertence ao Senhor Jesus Cristo. E aí eu e a minha esposa a orientamos e falamos para ela, olha, esse desenho não é de Jesus, vamos assistir outro, e ela entendeu e trocamos. Hoje é muito fácil, a geração streaming. Antigamente a gente tinha que esperar acabar o desenho, começar outro. Hoje não, hoje você simplesmente muda lá no Netflix, você muda lá no YouTube, pronto, resolveu. E o que foi interessante, e para mim foi um grande aprendizado, é que há uns anos, um tempo depois, nós estávamos numa viagem de férias num hotel fazenda. E quando estávamos ali numa piscina, chegou uma amiguinha, e aquela amiguinha estava com um chinelinho daquele desenho que nós havíamos orientado a Mariana a não assistir. E ela era pequenininha. Só que foi até, na hora eu fiquei um pouco sem graça, mas foi até engraçado de ver. Porque quando ela viu aquele chinelo, ela virou uma profetinha ali e falou, este desenho, este chinelo não é de Jesus. A menininha olhou assustada assim, eu peguei ela, não, Maria, deixa ela brincar ali e tal. A orientamos, é claro, a não abordar as pessoas dessa maneira, mas eu fiquei muito feliz porque eu percebi que aquilo que nós ensinamos produz convicção no coração dela. Aquilo que você ensina para o seu filho, irmão que está me ouvindo nessa noite, irmã que está aqui nessa noite, vai ser determinante. O fundamento sobre o qual você edifica a educação do seu filho, da sua filha, vai ser determinante no momento em que alguém chegar para ele e oferecer droga. Vai ser determinante no momento em que alguém propuser a ele fazer sexo antes do casamento. Vai ser determinante se alguém chegar para ele e o convidar para participar de um crime. Vai ser determinante na resposta que ele vai dar quando ele for assediado pelo pecado. Em qual fundamento estamos edificando a educação dos nossos filhos? E aqui, meus irmãos, são coisas que nós sabemos, mas o Espírito Santo quer nos fazer lembrar nessa noite. Ore com a sua família na sua casa. Separe um momento para você orar. Não precisa orar 2 horas, não. Chama ali que sejam alguns minutinhos. Vamos criar esse hábito. Nesse momento de trevas, você precisa ser estrategista.
Nós temos a mente de Cristo. O problema é que muitas vezes nós temos o conhecimento, mas não aplicamos a prática. E Jesus alertou: olha, aquele que ouve e não pratica, veja o que acontece. Crie momentos de culto familiar. Olha, você canta, você ora, vamos aqui, você prega. Tenha esse momento de buscar a Deus em família. Leia a Bíblia. Incentive seus filhos a assistir boas programações. Aquelas programações que são sadias. Incentive-os também a assistir programações bíblicas. Esses dias de pandemia trouxeram muitas coisas ruins, mas também trouxeram muitas coisas boas. Olha quanto material começou a ser produzido. Hoje aqui na nossa igreja, nós temos cultinho online. Quantos estão passando para os seus filhos o cultinho online? Hoje, a Quadrangular, ela tem um programa que está passando todas as tardes, se chama Os Quadradinhos, trazendo sempre cânticos, trazendo sempre uma palavra de edificação. Há um tempo atrás nós descobrimos um desenho, e eu fiquei maravilhado, chama Midinho, o Pequeno Missionário. Quanta coisa boa, quanto conteúdo bom, quanto material bom que você pode proporcionar aos seus filhos. Isso não é algo aleatório, não é algo que vem da nossa cabeça, mas é algo que está pautado na palavra de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eduque seus filhos no melhor de todos os fundamentos, o fundamento da palavra de Deus. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos nessa noite, hoje, Dia dos Pais. Os nossos filhos vão enfrentar desafios. E um nome que me vem à mente quando eu penso em desafio, uma história que me impacta muito, é a história de Davi. Porque quando a gente observa a história de Davi, a gente é levado a ponderar sobre isso. Como é que um menino, ele tem a coragem de enfrentar leões? Uma coragem suficiente para enfrentar um urso. Uma coragem suficiente para enfrentar um gigante. Como? Qual a explicação? A explicação é simples, irmãos. Porque seus pais souberam ensiná-lo no melhor de todos os fundamentos, o fundamento da palavra de Deus. Quando você vê Davi, ele ouve Golias ali, falando aquelas palavras contra o exército de Saul. Leia as palavras de Davi. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a convicção que estava no coração daquele menino. Seus filhos vão enfrentar desafios. O fundamento sobre o qual você edificá-los vai fazer toda a diferença quando surgirem os desafios. Os desafios vêm, irmão. No mundo tereis aflições. O texto nos diz que os desafios vêm. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Vieram as pandemias. Veio a adversidade. A posição que uma pessoa vai tomar depende do fundamento sobre o qual ela foi edificada. E por isso, nessa noite, eu quero te incentivar. Eu quero te desafiar. Incentive seus filhos a ter um relacionamento com Deus. Por que Davi matou o gigante? Porque isso já era rotina para Davi. Davi, ele já tinha aprendido a confiar em Deus. Ele já tinha experimentado o que era matar um urso, o que era matar um leão.
Davi já tinha aprendido a ter um relacionamento com Deus, já fazia parte da rotina dele, vencer desafios. Mas uma coisa que é muito importante para nós ponderarmos, é importante que você ensine, mas que você ensine pelo exemplo. Você pode falar horas e horas na cabeça do seu filho, mas nada vai produzir tanto impacto se você se tornar a referência para o seu filho. Se você se tornar o padrão para o seu filho. O seu filho vai reproduzir aquilo que você é, irmão. Se você tiver um relacionamento com Deus, o seu filho, ele vai aprender a ter um relacionamento com Deus. Se você tiver um compromisso com Deus, o seu filho vai aprender a ter um compromisso com Deus. Você vai falar com ele, você vai orientar, mas a maior de todas as pregações, o maior de todos os ensinamentos, o maior de todos os evangelismos, é a nossa vida. É a nossa postura, é o nosso posicionamento. Existem milhares de testemunhos de pessoas, de jovens, que foram alcançados por Jesus, por causa do exemplo dos seus pais, por causa da vida de oração de uma mãe, por causa da vida de oração de um pai, por causa do testemunho de uma família. Muitos foram alcançados por causa do bom testemunho. Uma história que me veio à mente, pensando nisso, é a história dos filhos de Billy Graham. Billy Graham, ele é considerado um dos maiores evangelistas de todos os tempos. E eu havia lido um tempo atrás a respeito da admiração que os filhos tinham por ver o relacionamento que o pai deles tinham com Deus. E eu fui pesquisar e eu achei muito interessante o que a filha de Billy Graham, ela disse, o depoimento que ela deu logo após a sua morte. Billy Graham morreu, ele faleceu no dia 21 de fevereiro de 2018. E olha só o que ela diz. A reportagem traz o seguinte texto. Anne Graham, que também é evangelista, educadora e escritora, destacou como é inevitável se lembrar das mensagens que seu pai pregava. Não só pela beleza e o efeito impressionante que elas geravam, mas também porque elas eram ministradas por alguém que as vivia de verdade. Olha o que ela disse. Mas quando penso nisso, também penso em sua mensagem, porque ele estava imerso nela, envolvido por ela. Ele viveu a mensagem que pregou. Um homem simples que havia respondido ao amor de Deus, colocando sua fé em Jesus, recebendo a certeza de que seus pecados foram perdoados, que ele não pereceria, mas teria vida eterna. Uma fé simples que agora importa mais do que qualquer outra coisa. Ela lembrou. Ele viveu a mensagem que pregou. Sua vida, meu irmão, nossa vida, é o maior ensinamento para os nossos filhos. Mateus, no capítulo 19, no verso 13 e 14, a Bíblia registra um momento interessante sobre essa questão do relacionamento da criança com Deus, ensiná-los a ter um relacionamento com Deus. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E um outro texto bastante interessante, que chama a atenção, é o que está em Mateus, no capítulo 21, verso 15 e 16. Olha só. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito,
tiraste o perfeito louvor. Ensine seus filhos a ter um relacionamento com Deus. Eduque seus filhos no melhor de todos os fundamentos, o fundamento da palavra de Deus. Um outro tópico que eu gostaria de trazer, já estamos terminando, e isso é muito importante. Lembra que nós falamos que as trevas estão trabalhando? Nós precisamos fazer a nossa parte, por quê? Porque os nossos filhos, eles serão a igreja de amanhã. Isso é algo muito importante, e um nome que me vem à mente quando eu penso nisso é Timóteo. Se você estudar a vida de Timóteo, você vai observar que a sua avó, sua mãe haviam se convertido, Eunice e Lloyd, e elas souberam educar Timóteo, ensiná-lo desde pequenino nas Sagradas Letras. E o ensinamento foi tão poderoso na vida de Timóteo, que você vai ver Paulo chamando-o para atuar juntamente com ele no seu ministério. Você vai encontrar Timóteo atuando na Bereia, em Tessalônica, na cidade de Éfeso, Corinto, Macedônia e até mesmo em Jerusalém. E talvez você pense, mas que bom, ele tinha ali uma eloquência, ele tinha um talento. Mas irmãos, ele estava atuando no momento em que a igreja estava sendo terrivelmente perseguida. Quando que alguém prega a palavra colocando a sua vida em risco? Quando que alguém professa a sua fé sujeitando-se a ser preso, a ser açoitado e a ser morto? Uma pessoa só faz isso quando ela tem no seu coração o senso de que ela não é apenas um cidadão dessa terra, mas que ela tem uma cidadania celestial. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos: filho, você sim é cidadão dessa terra, mas você também é cidadão dos céus. Quando que alguém se dispõe a dedicar a sua vida para fazer a obra de Deus? É quando a pessoa entende que existe um chamado, que existe uma grande comissão, que nós não estamos aqui na terra por acaso, você não está aqui na terra por acaso, Deus tem um propósito. E essa palavra, ela vem ao encontro das nossas vidas, porque ela precisa produzir impacto em nós, para que nós possamos produzir impacto na vida dos nossos filhos, meus irmãos. O senso de cidadania celestial, o senso do espírito missionário, diz respeito ao padrão mais elevado. Nós falamos do Sermão da Montanha, em que Jesus apresenta um padrão mais elevado. E isso traz a ideia, isso demonstra que Deus tem expectativas mais elevadas ao nosso respeito. Irmãos, porque a vida do cristão, o nosso alvo principal é a salvação, certo? Nós queremos ser salvos, amém ou não amém? Mas a vida do cristão não se limita à salvação. A expectativa de Deus a nosso respeito, ela vai mais além. Veja o que está nas Escrituras, no Evangelho de Mateus também, Sermão da Montanha, no capítulo 6, no versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros sobre a terra, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, é um texto muito conhecido. Olha o que a Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Primeiro você é salvo, depois Deus quer te dar um galardão. Primeiro você é salvo, e depois Deus quer que você tenha um tesouro no céu, irmão. O nosso reino não é deste mundo, o nosso reino é eterno. Em Lucas, você vai encontrar Jesus dizendo: arrumem bolsas que não estraguem e entesourem para a vida eterna. Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o teu tesouro, irmão? Todos nós temos que trabalhar, temos que nos esforçar, temos que nos empenhar. Nós precisamos sim ser bem-sucedidos aqui nessa terra, mas a vida não se limita a isso, porque dessa terra ninguém vai levar nada. Jesus disse: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que conta mesmo é o que vem depois. O nosso tesouro é eterno, o nosso tesouro é celestial. Precisamos ser impactados por essa palavra e entender que temos que ter o senso missionário. Mas pastor Joel, você está dizendo que eu tenho que ir evangelizar em outro país? Irmão, se Deus te chamar, vá, porque você vai ter um tesouro, você vai ter um galardão. É o propósito de Deus para a sua vida. Mas se você não pode ir, se Deus não te chamou para ir, você pode ajudar sim, com as suas contribuições, ajudar os missionários que estão lá na linha de frente. Todos temos responsabilidade. A igreja está sendo perseguida em muitos países hoje. O que nós estamos fazendo a respeito? Essa palavra precisa nos impactar, para que nós possamos impactar os nossos filhos. Quando eu era criança, era interessante porque a gente falava entre nós: eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser músico, eu quero ser professor da escola bíblica. E eu fico preocupado, porque eu não tenho visto tanto isso nos dias de hoje. É uma realidade. Os nossos filhos, eles querem ser youtuber. O sonho das crianças hoje é ser youtuber. Eles querem ser ali videologger. Por isso precisamos ensiná-los que a vida do cristão, ela tem um propósito. Que a vida do cristão, ela tem uma missão. E é interessante que o apóstolo Paulo, que foi o mentor de Timóteo, ele traz essa verdade de uma forma muito impactante. Eu confundi vocês, os irmãos da mídia, voltando lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. Olha só o que Paulo fala à igreja aos Coríntios: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmão, você tem o seu emprego? Glória a Deus por isso. Mas você trabalha para a glória de Deus. Irmão, você levanta de manhã, que bom que você levantou. Você levanta para a glória de Deus. Irmão, se você tem um ministério aqui na igreja, você faz algum trabalho, que bom, você faz para a glória de Deus. Irmão, se você faz qualquer obra, você faz para a glória de Deus. E é interessante que isso foi dito por Paulo, porque Paulo, ele não abriu mão de exercer a sua profissão. Paulo, ele construía tendas, ele não abria mão de trabalhar, de construir tendas, mas ele construía as tendas para ter recurso, para fazer a obra de Deus, sem ser pesado a ninguém. Que o seu filho seja assim. Prepare seu filho para ser um advogado, para ser um médico, para ser um arquiteto, para ser um engenheiro. Mas prepare seu filho também para ser um instrumento nas mãos de Deus. Eduque seus filhos no melhor de todos os fundamentos, o fundamento da palavra de Deus. Agora eu gostaria de encerrar dizendo aos irmãos, diretamente aos pais que estão aqui, os pais que estão nos assistindo. Eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, para fazer você pensar: você é pai,
Mas você também é filho de um pai terreno. Você é pai, mas você também é filho, já foi filho. Mas agora eu queria te fazer lembrar que além de um pai terreno, você tem um pai celestial. João, no capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebeu o poder de ser filho de Deus. Você é filho de Deus, irmão. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Você é filho de Deus. Mateus, no capítulo 7, também, Sermão da Montanha, no versículo 7, olha o que Jesus diz para nós, nessa noite, nesses dias de pandemia: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus é seu Pai, irmão. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele ouve a sua oração. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele vê as suas lágrimas. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o seu grito. E aqui eu queria aproveitar, neste momento, para honrar a minha mãe. Hoje, Dia dos Pais, eu queria aproveitar para honrar a minha mãe. Porque o Dia dos Pais, para mim, sempre foi um dia muito difícil. Praticamente toda a minha infância foi um dia triste, porque meu pai faleceu quando eu tinha pouco mais de 1 ano de idade. E a minha mãe, ela teve que se superar. Ela teve que ser mãe e pai para mim. E eu queria agradecer a minha mãe nesta noite, porque ela soube edificar a minha educação no melhor de todos os fundamentos, o fundamento da palavra de Deus. E se hoje eu estou aqui nessa noite pregando a palavra de Deus, é porque ela edificou a minha educação neste fundamento. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu me tornei o homem que eu sou, é por causa do fundamento sobre o qual ela edificou a minha educação, mesmo sem a figura paterna. Ela se superou para poder nos ensinar a palavra de Deus. E eu queria trazer também uma palavra para você, pai. Quem sabe você perdeu a sua esposa, você está talvez vivendo um momento de luto, você está enfrentando a viuvez. Eu queria te fazer lembrar que Deus é o teu Pai, e que Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero te fazer lembrar, você está passando por um momento difícil, mas entenda, você não está sozinho, Deus está com você, e Ele vai te ajudar. A luta é grande, mas a vitória será maior. Eu queria trazer uma palavra a você, pai, que está aqui nessa noite, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Quem sabe você experimentou um divórcio, e você está aí culpado, porque isso não deveria acontecer, mas aconteceu.
Eu quero dizer para você que Deus vai te ajudar a superar este momento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Você não está enfrentando essa situação sozinho. Deus é amor, Deus é grande misericórdia. Ele vai te ajudar a vencer essa situação. Confia no Senhor. Eu quero trazer uma palavra também a todos nós pais, chefes do lar, pai de família, no meio da pandemia. Porque a preocupação surge por causa dos problemas na empresa, a questão econômica, a questão da saúde. Ontem o pastor Ricardo estava falando sobre a preocupação que ele teve ali com a sua filha. As preocupações surgem, meus irmãos, nesse momento de pandemia. Mas eu quero te fazer lembrar, o Pai Celestial está cuidando de tudo para você. O Pai Celestial está presente na sua vida. O Pai Celestial, Ele vai te ajudar. Eu falo muito esse texto, mas eu não me canso de falar, porque desde a antiguidade, meus irmãos, não se viu, nem jamais se ouviu um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Salmos capítulo 46, verso 1 ao 5 diz assim, a respeito do nosso Pai Celestial: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus vai fazer a diferença na sua vida. Essa pandemia, ela veio, mas ela não vai te derrotar. Essa pandemia, ela veio, mas ela não vai destruir a sua casa, não vai destruir a sua família. Eu não sei, meus irmãos, o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai fazer. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Coloque o teu coração no Senhor, coloque a tua esperança no Senhor, coloque a tua fé no Senhor. Ele vai junto com você. Ele é o nosso Pai Celestial. Como pai, você não mede esforços para dar o melhor para o seu filho. Como o Pai Celestial, Ele não mede esforços para te tornar mais do que vencedor. Como pai, você dá até mesmo a sua vida pelo seu filho. Como pai, Ele vai além por você. Confie no Pai Celestial. Eu gostaria que você se colocasse em pé. E eu quero terminar essa mensagem desafiando você e me desafiando também. Vamos edificar a nossa casa. Vamos edificar as nossas vidas. Vamos edificar os nossos projetos. Vamos edificar a educação dos nossos filhos no melhor de todos os fundamentos. O fundamento da palavra de Deus. Não tem erro, irmãos. Esta é a receita para vencermos a pandemia. Essa é a receita para vencermos os desafios. Existe um cântico